Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a senadora Ana Amélia, signatária da presente sessão do Senado Federal, que realiza o Fórum Inovação, Alimentação e Agricultura e celebra os 70 anos da nossa FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, parabenizando a senadora por essa importante iniciativa. Cumprimentar também meu amigo Alain Bojanic, o representante da FAO no Brasil, cumprimentar o Mário Schreiner, da CNA, representando aqui o presidente João Martins da Silva Júnior, meu caro Rogério Abdala, colega da CONAB, Francisco Maturro, meu amigo, representando a ABAG, vice-presidente da nossa Associação Brasileira de Agrobusiness, meu caro Eduardo Dyer, da Andef. Eu gostaria de cumprimentar também o nosso sempre presidente Eliseu Alves, ex-presidente da Embrapa, que está aqui também prestigiando essa sessão especial. Cumprimentar aos parlamentares que já se manifestaram, o senador Jorge Viana, o senador Valdir Raupp e a senadora Regina Souza, além, obviamente, das lideranças da agropecuária brasileira, cumprimentar os colegas, os profissionais, os heróis da Revolução Verde, os 10 profissionais que serão aqui homenageados hoje. Meu cumprimento também às instituições parceiras que, com a Embrapa, realizam o Fórum Inovação, Alimentação e Agricultura, a FAO, a Andef e a ABAG, e a todos os que nos assistem e nos ouvem pela TV Senado, pela Rádio Senado. Eu gostaria, senadora Ana Amélia, de, nessa minha brevíssima fala, trazer uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva. Estamos falando de alimentação e agricultura num país que fez diferente nesse tema, um país que realmente conseguiu, num espaço de tempo curto, fazer uma revolução extraordinária. Num momento em que, infelizmente, ainda prevalecem na mídia notícias não tão alvissareiras, não só no Brasil, mas no mundo. A senhora mesma fez menção às questões e às análises que se faz, muitas vezes da agricultura, muitas vezes não baseadas e não substanciadas em dados concretos. E a gente vê prevalecendo na mídia ao redor do mundo, muitas vezes, as notícias negativas. Eu gostaria de lembrar a crise do ébola na África no ano passado, que a mídia pintou como uma grande catástrofe, como um grande problema, e que um ano depois a gente percebe que, na verdade, nós, a sociedade, tem mecanismos e meios de lidar com as dificuldades. Então, eu gostaria de trazer uma mensagem positiva, lembrando uma pessoa que tem se destacado em buscar, com base em dados, mostrar a trajetória extraordinária da sociedade, né, da nossa sociedade nos últimos anos. Eu gostaria de lembrar o Dr. Max Roser, da Universidade de Oxford, que criou uma plataforma que ele denomina o Nosso Mundo Explicado por Dados. E ele mostra o avanço extraordinário da sociedade nos últimos 200 anos, com dados e informações sólidas, coletadas, ordenadas e organizadas, mostrando que desde a Revolução Industrial a sociedade promoveu, ganhou, teve ganhos e avanços extraordinários. 200 anos atrás, cerca de 94% da população mundial vivia em pobreza absoluta, situação que hoje acomete cerca de 14% da humanidade. E ele mostra ainda, com dados sólidos, que à medida que o PIB global aumenta, a desigualdade entre as pessoas vai encolhendo, as taxas de desnutrição estão caindo em todo o mundo. Desde do ano 1800, o mundo experimentou mudanças radicais em expectativa de vida, a mortalidade no primeiro ano de vida está em declínio em todo o mundo, os gastos dos governos em bem-estar social está aumentando em todo o mundo, as pessoas estão se tornando mais educadas, isso tem um profundo impacto no desenvolvimento das nações. E ele se pergunta, por que isso tudo foi possível? Porque o mundo abraçou mais a democracia, investiu mais em educação, em avanços
avanços econômicos e avanços sociais. E também em função de uma combinação muito virtuosa de desenvolvimento científico e tecnológico com inovações em políticas públicas. Eu acho que o Brasil é, de novo, uma grande referência nessa combinação virtuosa de ciência, tecnologia, inovação e políticas públicas voltadas para a alimentação e agricultura. E também em função de instituições que abraçaram a causa nobre, né, de ajudar o mundo a buscar a erradicação da fome e da insegurança alimentar e nutricional. A FAO é a organização líder e protagonista no mundo nessa busca, sempre com uma agenda ousada de ajudar o mundo a erradicar a pobreza e fomentar o progresso econômico e social para todos. Mais recentemente, uma agenda muito determinada na busca de se estimular a gestão e uso sustentável da base de recursos naturais que sustenta a produção de alimentos e a segurança alimentar no mundo. Então, eu gostaria, Alain, de parabenizar a FAO pelo protagonismo dessa instituição na construção dos avanços que o mundo alcançou nos últimos 70 anos, pelo seu protagonismo e liderança na busca da superação de passivos que ainda existem. Aqui foram mencionados alguns dos passivos, a questão da obesidade, né, a questão da distribuição, muitas vezes desigual, dos recursos e dos alimentos no mundo. Mas a FAO segue com uma agenda bastante construtiva e decidida, com a liderança do nosso colega brasileiro, José Graziano, na busca de um futuro de segurança alimentar e nutricional plena em todas as nações. Muito nos honra ter um brasileiro nessa posição tão importante e tão crítica para o mundo. E, para finalizar, eu gostaria de destacar o nosso país, né, o papel que o Brasil ocupou, né, nessa construção das últimas décadas. Um país que, há 40 anos atrás, era conhecido como grande produtor de açúcar e de café, grande produtor exportador, e que, no espaço de tempo muito curto, foi capaz não só de alcançar sua segurança alimentar, mas de se projetar como um importante provedor de alimentos para o mundo. E o Brasil fez isso, senadora Ana Amélia, construindo um aparato de pesquisa e inovação, um conjunto de estratégias que eu costumo dizer sustentadas em 3 pilares. O pilar das pessoas: o Brasil investiu muito na construção de competência, enviou milhares de jovens para todas as partes do mundo para se prepararem e ajudar o país a alcançar a sua segurança alimentar. Instituições: o Brasil foi capaz de construir instituições sólidas. Aqui foi mencionada a Embrapa, as nossas universidades, o sistema de extensão, nosso sistema agroalimentar e agroindustrial, que é pujante, poderoso e que ajudou o país a dar grandes saltos. E dos processos, incluindo as políticas. O Brasil tem um conjunto de políticas sólidas, né, construídas pelo Parlamento brasileiro. O Brasil tem o maior programa de agricultura de baixo carbono no mundo. O Brasil tem um sistema de zoneamento de risco climático talvez único no mundo. Então, esse conjunto de pessoas, instituições e processos e políticas é que nos trouxeram até esse momento. E eu gostaria, para finalizar, de fazer menção ao pilar mais sólido desse conjunto, que são as pessoas. Sem as pessoas não adianta ter estrutura, laboratório, instituições. São as pessoas que colocam a mão na massa e que fazem a diferença. E nós temos aqui hoje 10 dessas pessoas, né, que recebem a justa homenagem pela contribuição que deram nessa conquista extraordinária do nosso país ao longo dos últimos 40 anos. Então, fica aqui a nossa homenagem, a minha homenagem, a homenagem da Embrapa, né, a nossa FAO, pelo papel e pelo protagonismo que assumiu e cumpriu tão bem ao longo dos últimos 70 anos, e a minha homenagem aos colegas, os heróis da Revolução Verde Brasileira, que realmente colocaram a mão na massa e ajudaram o Brasil a dar grandes saltos e nos trouxeram à posição que estamos hoje e nos prepararam, né, para que a gente possa dar novos saltos e enfrentar novos desafios. Um grande abraço a todos.